Oi, gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Eu sou Rosa Alberti e esse é mais um microconto da menina aqui no meu canal, A Vida em Microcontos. Gente do céu, hashtag sobrevivemos, sim, o último Walking Alive and Kicking, caminhando e bem vivinho do ano de 2020. Se você não sabe do que eu estou falando, que nome estranho é esse? Vidinho, já deixei aqui nos cards ou na descrição do vídeo a playlist para você saber desde o primeiro dia desse projetinho que eu divido com a minha amiga Sabrina Foli. Ela faz lá no canal dela e eu aqui uma vez por mês, dividido em duas partes. Primeira parte, a gente fala das coisas de Papai do Céu, né? A gente fala da Bíblia. E a segunda parte? A segunda parte é dicas de bem-estar e saúde. Isso mesmo. E hoje começa a primeira parte. Eu sou Rosa Alberti e você é muito mais que bem-vindo nesse último Walking Alive and Kicking, caminhando e bem vivinho de 2020. Vai na fé, vai a pé, vai do jeito que der, vá até onde puder. Vai atrás do que tu quer. Vai seguindo. Vai pensando. Sentindo. Vai amando. Vai sorrindo. Vai cantando. Vai curtindo. Vai plantando e vai colhendo. Vai dançando no ritmo que o tempo faz. Vai de peito aberto. Vai dar certo. Confiando que o distante fica perto. Hoje começa o projeto Walking Alive and Kicking, caminhando e bem vivinho. Então vamos dar continuidade à nossa série. O ano tá indo embora, mas eu não sei se essa série vai terminar assim, facinho não, tá? Qual série? A série Ele Amou Até o Fim. Também deixei a playlist só dessa série aqui nos cards e também aqui na descrição do vídeo. Eu não sei, porque os cards é só 5 vídeos que pode colocar, né? Então dependendo se eu não conseguir, você vai conseguir ver aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Deixei toda a playlist para você assistir, já fazer uma maratona dessa série para você entender, né? Para você saber, pelo menos ter mais ou menos uma ideia do tamanho deste amor, deste Deus que me ama e que te ama. E é além da razão, né, gente? Ele amou até o fim, eu e você. E vamos dar continuidade hoje, sim. Ó, já vou pedir para você deixar seu like nesse vídeo para mim. Não se esquece, né, gente? E inscreva-se no canal e clica no sininho. Então, bora lá. E nós estávamos falando no episódio passado sobre um leproso, sobre a lepra. Nós até comparamos o pecado com a lepra. Você lembra? Se você não lembra, vai lá antes nesse vídeo aqui. Porque é uma continuação do nosso vídeo. E não é, né, gente? Do vídeo passado. Um pouquinho hoje sobre o milagre da acessibilidade e o milagre do toque. Principalmente nessa época, né, gente? Nós estamos vivendo de distanciamento. Mas Deus vai falar muito comigo e muito com você também. Jesus, gente, era rabino. E qual que era a tarefa do rabino? Garantir que a lei fosse compreendida, fosse seguida, não é mesmo? Então, a gente falou de um homem que era leproso, certo? E o leproso, ele mesmo sabia que a obrigação dele era se manter longe de todos. Ele não podia se aproximar de ninguém. Ele sabia disso. Essa era a obrigação dele.
Ele era obrigado a fazer isso, principalmente longe dos rabinos. O rabino, gente, era a última pessoa que um leproso gostaria de ver. Por quê? Porque o leproso sabia que se ele chegasse perto de um rabino, ele ia ser severamente criticado. Mas por que ele ia ser tão criticado? Porque o leproso, ele desrespeitou a lei. Então o castigo, ele era certo para esse leproso. E os rabinos, gente, eles ficavam orgulhosos, sabe? Por saberem que eram inacessíveis. Eles se consideravam tão próximos de Deus que aqueles pecadores comuns, que eram os leprosos, né? Que eram considerados imundos. Lembra que a gente falou isso no vídeo passado? Então, por eles se acharem tão perto de Deus, eles acreditavam que esses pecadores comuns, como os leprosos, eles não eram autorizados a chegar perto deles também. Então eu acredito que para eles, os leprosos também não podiam chegar muito perto de Deus, né? Só que para ironia, né, dos rabinos e de todo qualquer religioso, o único rabino que um leproso pôde chegar bem pertinho foi do próprio Deus em pessoa. Aleluia. E aí eu começo a me perguntar, que qualidade Jesus tinha que os outros rabinos não tinham? Jesus era eminentemente acessível. O que seria eminentemente, gente? Em alto grau, acima de tudo. Jesus era eminentemente acessível. Jesus era, acima de tudo, acessível. E ele não era, acima de tudo, em alto grau, acessível só para os leprosos. Isso acontecia também em relação às prostitutas, cobradores de impostos, gentios pagãos, todo tipo de bonequinho de pano. Lembra quando a gente falou desde o começo dessa série? Os bonecos de pano de Deus. Então, gente, quanto mais religioso era o rabino, porque a gente não pode negar que isso é pura religiosidade, né? Se achar inacessível. Ninguém pode chegar perto de mim porque, né? Posso me contaminar. Mas quanto mais religioso era o rabino, mais inacessível se tornava. A gente enfrenta o mesmo problema, querido. A gente sabe que é importante ser puro, né? A gente tem que se santificar, se separar, se consagrar. O que é ser consagrado? Ser separado, né? Fazia, não faz mais. Então é importante ser puro. Só que o que acontece? A gente tem que tomar cuidado para não querer impressionar, procurar ser puro ao ponto de querer impressionar as pessoas. Com o nosso, de repente, conhecimento teológico. Não, meu conhecimento teológico vai mostrar que eu sou bam, que eu leio a Bíblia pacas, que eu estudo pacas, a Bíblia. Ou então a gente vai querer impressionar as pessoas com a nossa pureza moral. A gente quer o quê? Mostrar o nosso senso de superioridade espiritual. Eu sou tão espiritual que tô quase nem andando no chão. Tô quase flutuando de tão espiritual. Então tem que tomar cuidado pra gente não ser um mero religioso, se achar o santarrão. Eu tenho que impressionar as pessoas têm que ver que eu sou santo, que eu sou puro. A gente continuar assim, sabe o que vai acontecer? Eu não tô falando pra você não se consagrar, você tem que se consagrar. Sim, mas não ao ponto. Qual é o seu motivo? Qual é a sua motivação? Quem está te motivando a se santificar? Quem está te motivando? O bicho tá pegando desde o começo, tá vendo, né? Deus, papai tá falando aqui pra mim e pra você, não é só pra você não. Deus fala com todo mundo aqui, viu? Qual é a sua motivação, querido, pra você se santificar? Qual é a sua motivação pra você querer estudar tanto a Bíblia? Porque se for pra querer chamar a atenção das pessoas, impressionar as pessoas, ela tá fora da peleja. Mas se você tá fazendo isso pra se achegar mais perto de Deus, pra se parecer mais com Jesus, e se parecer com Jesus, querido, sinto lhe dizer, mas vai doer muitas vezes. Porque nem sempre quando você ama, você consegue ser amado da mesma forma. Mas você fazendo isso, você vai chegar mais perto de Jesus. Se a sua motivação é essa, continue, porque Deus se agrada. É isso mesmo, você está no caminho certo. Mas se não, eu sinto lhe dizer, mas você vai ser como aquele rabino
tão religioso, inacessível. Tem uma forma básica para você saber distinguir o modo de vida de Jesus, né, daqueles religiosos, líderes religiosos. Tem uma forma de você saber. Porque para eles, quanto mais religiosos eles fossem, menos acessíveis se tornavam, gente. Só que com Jesus era exatamente o contrário, o oposto. É isso que Jesus quer que a gente aprenda hoje. Se você já sabia, então ele quer que a gente coloque em prática. Não basta saber, tem que viver. Jesus, ele possui uma diferença. E essa diferença era tão profunda, gente, que acabava atraindo os pecadores para ele como se fosse um imã. Aleluia. A diferença que havia nos fariseus também tinha, mas era superficial. E essa diferença superficial, ao invés de atrair, afastava as pessoas. E você já parou para conversar um pouco com pessoas religiosas, gente? Com pessoas santarronas, só elas são as santas, só elas sabem, só elas estão mais perto de Deus, quase flutuam, nem ando. É uma chatice, um poço de chatice essas pessoas. Não dá vontade de ficar perto. Até porque se você ficar perto, ela vai achar um monte de defeito em você, você nunca tá pronto, você sempre tem um defeito, sempre tem um pecado. Elas não. Mas você tá cheio de pecado. E ela vai começar a apontar os seus pecados. Ao ponto de você falar, meu, eu não quero nem ficar perto dessa pessoa. Cansa. Uma diferença superficial. Mas Jesus não. Ele tinha uma diferença tão profunda. Qual é essa diferença? É o amor. Ele era Deus. Ele é e era quando estava aqui na terra. Deus em pessoa. Mas ele se igualou a mim e a você. Só de estar como um homem já se igualou. Ele só não tinha pecado. Mas ele era um ser humano aqui também, gente. Ele era Deus e homem. E aqui ele se igualou como a gente. Né? Conversou com um monte de gente que esses rabinos não conversavam, nem chegavam perto. Ele conversou, consolou, curou, andou junto, comeu junto. Ele amou, né, querido? Ele amou cada bonequinho de pano. E isso faz a diferença. É isso que faz a diferença nas vidas. Você quer impactar vidas? Ame. 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 Você pode se santificar, chegar mais perto de Deus. Esse é o caminho. Mas se você não tiver amor, querido, vai ser como um rabino superficial religioso. Para Jesus, querido, a verdadeira religiosidade sempre torna a pessoa mais acessível e não o contrário. Quer saber se você está fazendo a vontade do Pai certinho? Ame. Por isso que eu gostaria que você refletisse depois, quando acabar esse vídeo, sobre essa frase. Jesus foi o ser humano mais acessível que já existiu. Ele foi o ser humano mais acessível. Ele se igualou a mim e a você. Mais acessível que já existiu. Ele deixou o exemplo pra gente. Porque senão eu poderia falar, ele é Deus, né? Tá, mas ele era humano também, gente. Ele já fez isso pra gente se espelhar nele. É possível. Então não adianta você querer ser inacessível. Nossa, não posso nem chegar perto. Não posso chegar perto. Pelo contrário. Você tem que tocar, você tem que chegar perto. Mais uma vez, Deus falando aos nossos corações, querido. Não é distanciamento. Mais do que tudo, neste momento que estamos vivendo, precisamos chegar perto. Precisamos conversar. Precisamos tocar. Há um milagre na acessibilidade que Deus quer que entendamos hoje. Deus quer que eu e você entenda que é no ato do toque que a gente se torna mais presente, mais real um pro outro. Você já viu num show, um show de banda, com um conjunto, sei lá, como que é? Como que os fãs ficam? Eles querem ser tocados, já percebeu? Todo mundo fazendo assim, tentando segurar na pessoa, tentando fazer com que a pessoa faça assim, nem que trisque o dedo. O toque, né, gente? O toque. A pessoa só quer ser tocada. Teve um casal que levou os filhos pequenos pra Disneylândia. E lá estavam o Mickey, né? A Minnie, a renquinha toda lá. E eles vieram receber o público, né? Como sempre de costume. Depois do showzinho que eles fazem,
eles vieram ver as crianças, né? E todas as crianças queriam a mesma coisa, gente. O quê? Elas não pediam presente, não pediam brinquedo, não pediam doce, não pediam nada disso. Não pediam pra entrar de graça. Elas só queriam ser tocadas. Tanto que teve um bem pequenininho, caçulinha, que ele gritava. Ele começava a pular, que ele era menorzinho. E ele começava a pular gritando: toque em mim! Toque em mim, Mickey! Toque em mim! Ele só queria ser tocado. Se eu não me engano, em Marcos, tá aparecendo aqui pra vocês, fala de uma ocasião, né? Em que algumas crianças vieram até Jesus para que ele as tocasse. E os discípulos tentaram manter elas longe, né? Porque criança faz bagunça, pula, faz a maior zoada, né? E eles começaram a tentar mantê-las longe, começaram a repreender as crianças, né? Tentando afastá-las de Jesus. Então, eles entendiam que alguém tão importante como Jesus não deveria ser assim, no seu normal, tão acessível. Só que aí Jesus ficou indignado, né? Ele não concordou com isso. Tanto que ele tomou-as nos braços e, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Tocou! Ele tocou nas crianças. O poder do toque, querido. Ele não precisava fazer isso. Jesus, ele abençoa de qualquer forma. Um olhar de Jesus, né, gente? Um pensamento. Mas por que ele fez isso? Jesus bastava dizer algumas palavras, né? Um olhar. O olhar de Jesus. Ele preferiu deixar-lhes essa lembrança. Imagina ser uma daquelas crianças. Começa a imaginar, gente, ser capaz de lembrar pelo resto da sua vida. Aleluia, que você foi tocado por Jesus. Pensa, nunca mais esquecer isso. E uma das perguntas que a gente pode fazer para nós mesmos, sabe qual é? Será? Aleluia. Será que eu estou me tornando mais ou menos acessível? Eu sou acessível às pessoas? Essas que vivem em meu pequeno mundo? Será? Pergunta pra você, não precisa falar pra mim, não. Deus já sabe a resposta, mas você precisa saber, descobrir. Será que eu estou sendo acessível? E não precisa ir muito longe, não. Pode ser na sua rua, na sua escola, no seu serviço, dentro da sua casa. Está sendo acessível? Rosa, você está sendo acessível? Meu cônjuge, ele pode falar abertamente comigo? Ou tá cheio de reserva, que ele já sabe, e nem vou falar pra ela, nem vou falar pra ele, que eu já conheço, né? De vez em quando, querido, eu gosto de tocar. E eu sou muito assim, né? Meu jeito mole, eu sou assim. Eu tenho essa mania de tocar, eu tô feliz. Se eu tô contente de estar com alguém, eu abraço, eu falo, eu declaro isso pra pessoa, porque é importante. E eu dou um beijinho. Uma vez a tiazinha da cozinha fez café e eu não sabia, né? E eu tinha mania de, na correria, eu chegava, colocava a minha xícara e ia pra minha sala. Só que ainda tava passando ainda na cafeteira. E eu não sabia que ela não gostava, eu deixava ela furiosa. E uma vez eu peguei e ela tava orando e ela... Ai, por que você não... Só que ela falou brincando, mas eu vi que ela tava nervosa na voz dela. Mas ela tentou disfarçar, mas eu percebi. E ela falou, você não pode esperar um pouquinho não, doninha. Eu percebi que isso fazia ela ficar irritada, então o que eu fiz? Pensei, da próxima vez, ainda que eu tenha que esperar, eu não vou mexer. Tudo bem, ela não é dona do café, não é dona da cafeteira, não manda. Mas não custa, gente, eu fazer uma gentileza. Não custa eu fazer com que a minha presença, ao invés de ser um repelente, sabe o que é repelente? Aquelas coisas de mosquito, que a gente faz os mosquitos tudo se afastar. Então, ao invés de eu ser um repelente, que eu possa atrair as pessoas de alguma forma. E o Espírito Santo começou a falar, da próxima vez, você faz assim, assim, assim. Tá bom, Jesus. Aí passou um tempo, eu fui pegar o café e eu vi que tava passando. No dia seguinte, eu vi que tava passando o café. E aí, o que eu fiz? Eu sentei e esperei. Ela não estava lá. Eu poderia muito bem pegar, porque ela não ia ver. Papai já tinha me ensinado. Ele já tinha me falado, você vai fazer isso da próxima vez, Rosa. Eu estou te ensinando a conviver com as pessoas. Eu estou te ensinando como colocar em prática a acessibilidade. Como eu ser acessível às pessoas. Então, eu esperei. Eu não me aproveitei da ausência dela
Ninguém nem ia saber. Ninguém ia falar pra ela. Mas eu esperei. E aí, quando passou, eu vi que ela tirou a cafeteira e ia colocar na garrafa. Eu cheguei com minha canequinha e fiz assim, aí ela colocou. Eu falei, você viu? Eu esperei, porque eu sei que você não gosta. Ela, isso mesmo. Aí eu peguei e dei um beijinho no rosto dela. Queridos, quando a gente faz algo, pode ser bobeira, mas o que eu senti, eu acho que eu senti muito mais do que ela. Porque eu senti correr pelo meu corpo. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas eu senti que corria pelo meu corpo como se fosse uma corrente assim. Corrente. Mas eu senti como se fosse algo vivo assim, correndo dentro do meu corpo inteiro. Como se fosse algo elétrico. Eu senti uma alegria tão grande, uma vontade de chorar. Eu senti que o Senhor se alegrou comigo naquele momento. E eu sei que ainda que eu não soube o que aconteceu, mas dentro de mim, da minha mente, aconteceu algo ali. Algo em relação àquela senhora. Alguma coisa caiu por terra, sabe? Alguma coisa aconteceu de bom, que eu não sei explicar o que foi, mas que começou por mim. Começou por mim. Eu senti que foi uma coisa tão pequena. E às vezes a gente acha que a coisa é tão pequena, mas são justamente as coisas pequenas que nos fazem tropeçar, sabia? Às vezes justamente as coisas menores que a gente menospreza, né? Que a gente acha, ai, que besteira, não vou fazer isso não, é bobeira. É justamente isso que faz a gente tropeçar, que faz muitas vezes as nossas orações ficarem impedidas, sabia? Então, quando o Senhor te falar alguma coisa, para que você tenha mais acessibilidade às pessoas, para que você, ao invés de repelir, atraí-las, faz. Ame. Um gesto seu, uma palavra de incentivo, de ânimo, um beijinho no rosto. Se você talvez coloque, às vezes você percebe que a pessoa não está muito legal, abraça ela. Ô Rosa, mas em tempos de pandemia, ô meu filho, eu sou prova vivíssima de que Deus guarda. E eu não vou deixar de fazer o que Deus está mandando por causa de medo de cucamonga não, sabe por quê? Porque eu pego 2 ônibus todos os dias para ir e para voltar. Vocês sabem como andam esses ônibus? Então, o cucamonga não entra dentro do ônibus lotado. Vou fazer o que Deus mandar. Se Deus mandar eu abraçar, eu vou abraçar. Se Deus mandar eu beijar, eu vou beijar. Se Deus mandar eu dar uma palavra de consolo, de falar dele, de dar um sorriso, de dar um elogio, eu vou fazer. Se eu servir de canal para melhorar a vida de alguém naquele dia, eu vou obedecer. Porque isso é o amor de Deus. Eu estou sendo acessível. Deus quer que eu e você sejamos acessíveis. Para de viver com medo. Tô com medo do cucamonga. Conheço pessoas que estavam, pelo amor de Deus, parecendo um robô. Com as focinheiras, com aquele visor ridículo, parece um robô transparente aqui. Não chegava perto de ninguém. Eu sou inacessível porque vou pegar esse cucamonga. Sabe o que aconteceu? Desceu a sepultura, pegou o cucamonga. Olha que interessante, se cuidava tanto. Porque quem cuida de mim é Deus. Eu tenho os meus cuidados. Eu sei que o vírus tá aí, ele existe. Mas eu não posso deixar de viver, querido. Eu não posso deixar de obedecer o que Deus está mandando. E o que Deus está falando é, seja acessível. Porque se eu não cuidar de você, Rosa, João, Paulo, Marcos, Antônia, Maria, se eu não cuidar de você, você pode ter os cuidados que for, você corre perigo. Mas se eu cuido de você, 1000 caem ao teu lado, 10.000 caem à tua direita e você não é atingido. Aleluia! Glória a Deus! Então será que eu estou sendo acessível às pessoas? Pelo menos mais ou menos. Será que eu estou procurando ouvir as pessoas? E ouvir sem fazer julgamentos? Porque pensa bem, querido, só de ela vir falar com você porque ela confiou em você. E aí você vem com todo aquele julgamento. Não, preciso julgar. Então não precisa nada, você precisa ouvir e deixar Jesus te usar. Se ele quiser, né? Porque se ele não quiser, você só vai ouvir. Tá? Não custa nada você abraçar o seu colega de trabalho e falar, você pode contar comigo, tá? Ou então, eu tô muito feliz de trabalhar aqui com vocês, fazer parte dessa equipe, tá? A gente
Sabe que todo mundo é falho, gente. Eu também sou, você. Mas acima das falhas, também existem as virtudes, as qualidades das pessoas. E é isso que você precisa trazer à tona. Porque quanto mais você elogia, mais você traz à tona as qualidades, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai focar nas qualidades. Então ela vai procurar o quê? Sempre se melhorar. Mas se só tem julgamento, só tem crítica, o que vai acontecer? Ela vai focar nisso e vai ficar cada vez pior. O milagre do toque. Então o primeiro milagre, isso nós estamos naquela série, nós estamos tendo a nossa série aqui, Ele Amou Até o Fim. Mas Deus toca o intocável. Lembra que eu falei pra você que ia dar continuidade? Hoje estamos dando continuidade. A pessoa esquece de falar. Que Deus toca o intocável. E esse foi o primeiro milagre, o milagre da acessibilidade. Mas existe um outro milagre que se chama milagre do toque. Na lei dizia, não toque, não é? Que a gente falou? E no evangelho, cheio de histórias de pessoas que procuravam tocar Jesus. As crianças, a mulher, lembra aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue hemorrágica? Lembra? Ela também. E tanto que ela era tão desesperada para tocar em Jesus, que ela se conteve, aleluia, em tocar somente na bainha da veste de Jesus. Então, somente ao tocar na orla do seu manto, lembra? Eu me contento em tocar só na orla. Não precisa ser no Jesus, não precisa ser no braço, na mão, pode ser na bainha. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Gente, eu vou dizer que o reboco vai cair, tá? Reboco vai cair, a pessoa chora. Sinto muito a presença de Deus. E se eu fosse você, eu abria o coração, abria o teu coração e deixava Jesus falar. Jesus está falando aqui, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Ai, tô acostumada. Todo walk na live aqui que eu tô parecendo uma doida. Olha pra Jesus, querido, que é que você não vê nada, tá? Aleluia. Milagre do toque. Tá sendo tocado aí por Ele? Porque eu já tô sentindo o toque de Jesus aqui, querido. A cada walk na live aqui fica cada vez mais doido. Porque eu não me contenho. E não se contenha mesmo não, dá lugar pra Deus, fala com Ele, adore a Ele, diz que Ele é lindo, maravilhoso, fofo, cheiroso. Fala pra Ele, deixa Ele te tocar. Aleluia. Mas no Evangelho a gente vê histórias de pessoas que queriam tocar Jesus. Tinha uma prostituta, né, que ungiu Jesus. Ungiu os pés dele, né, com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Tocou bastante, né? E também tem aquele que era bem incrédulo. Como é o nome mesmo dele? Tomé. Ele quis sentir os ferimentos, né? Ele queria sentir os ferimentos de Jesus com as próprias mãos. Ele quis tocar. Então, diferentemente de todas essas pessoas, querido, os leprosos, vamos falar deles novamente. Os leprosos, eles não tentaram tocar em Jesus. Porque eles sabiam, né, gente? Eles compreendiam a situação. Eles conheciam a lei. O que a lei falava? Não toque, não chegue perto. Eles sabiam disso, então eles não tentaram tocar em Jesus. Só que, repara no que Jesus fez. Aleluia. Ele teve uma grande compaixão, né? Ele estendeu a mão. Jesus estendeu a mão e tocou. E ainda disse, quero ser limpo. Jesus tocou no leproso antes de curá-lo, querido.
Antes de curá-lo, Jesus tocou naquele leproso. Jesus tocou no leproso quando ele ainda era imundo. Ele não curou primeiro e depois tocou. Não, ele tocou no leproso enquanto ele era imundo e depois ele curou. E essa cena, querido, ia escandalizar qualquer um que a visse. Pode ter certeza. Porque quem tocasse num leproso, o que acontecia com a pessoa que tocasse num leproso? Também passava a ser considerado imundo. Não é? Era um grande milagre. Então, trata-se de Deus, que afinal de contas, foi quem criou a lei, quebrando a sua própria lei. Sim, o próprio Deus, quebrando a própria lei. Sabe para quê? Pelo bem da humanidade, querido. O amor escandaliza, né? Você vai ver naquele dia em que a igreja subir. Vai ser uma surpresa. Vai ser. Então a gente entende o quê? Que Jesus não precisava tocar o leproso, né? Para curá-lo. Não precisava, gente. Jesus cura com um olhar. Com uma simples palavra. Não precisava tocar para curar. Até porque Jesus já tinha feito outros milagres, outras curas à distância. Bastava dizer a palavra, né? Mas na verdade, sabe o que aconteceu? Oh, glória a Deus. A palavra curou o corpo, mas o toque curou a alma. Por isso que é importante, querido. Jesus só queria dizer uma coisa bem clara com tudo isso. O milagre do toque, na verdade, o que Jesus queria mesmo com o milagre do toque era compartilhar o sofrimento da outra pessoa para dar-lhe a cura. Você entendeu? É como se fosse um prenúncio da cruz, gente. Da cruz. Jesus toma para si o nosso pecado, para que a gente possa receber a sua vida. Por suas feridas somos curados. Aleluia! Esse mundo tão contagioso, principalmente na época em que estamos vivendo, época de cucamonga. Mas não só com cucamonga, mas tantas coisas contagiosas. Ódio, inveja, né? Mata também. A gente aprende, sabe o quê? A manter distância. Fiquem distantes. Ema, cada um com o seu problema. Ado a ado, cada um no seu quadrado, e aí vai. Né? Cada um com o seu problema. Cada um tem o que merece. Já ouvi tanto isso, gente. Sabe? Nesse mundo em que falam que se a gente chegar muito perto daqueles que sofrem, a gente pode se contaminar também com a dor deles. Não é conveniente ficar perto. Não é agradável, não é saudável. Mas eu quero falar uma coisa para você, cair por terra em nome de Jesus, tudo isso. É o contrário. Você tá brincando de ser crente, está brincando de falar que serve a Deus. Coloca um versículo lindo no Instagram, no Facebook. Mas quer mais é que seu irmão se exploda, né? Quero nem saber. Ixi. Não sei, não posso ajudar não, já tenho meus problemas, já não basta os meus. Deus quer que a gente saiba hoje, de uma vez por todas, que somente quando a gente se aproxima o bastante para sentir a dor de alguém, esse alguém, sabe o que vai acontecer? Eles vão se aproximar. Quanto mais a gente se aproxima para sentir a dor de alguém, sabe o que Deus quer que a gente aprenda? E quanto mais a gente fizer isso, a pessoa que está sentindo dor vai fazer o possível para se aproximar da gente, para sentir o nosso amor. Assim como Jesus fez uma troca, eu vou trocar essa dor pela minha vida e vida em abundância. E Jesus quer que a gente, Ele não mora dentro da gente, querido. Não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Que lindo. Vamos então pôr em prática isso aí. Pra ontem. Eu sei de alguém que tá sofrendo, que tá doente, que tá passando dificuldades. Eu preciso ir lá, eu preciso tocar sim. Quanto mais eu me aproximar da pessoa, a pessoa vai se aproximar de mim. Eu vou sentir a dor dela, mas ela vai sentir o amor de Deus que está dentro de mim. Aleluia. Eu não me lembro de Jesus ter falado para os discípulos: vocês vão ficar em quarentena, distanciamento social. Não quero ver ninguém perto de ninguém que esteja sofrendo. Alguém, por favor, me mostra na Bíblia que Jesus falou.
Tem leproso ali, tu vai pra lá. Ele tá lá, você vai pra lá. Tem quarentena não, querido. Jesus não ordenou seus discípulos ficar em quarentena, não. Ele ordenou que eles fossem uma espécie de hospital. Imagina um hospital onde os médicos dizem assim: esse foi um dia de sorte, né? Ufa, eu não fui contaminado. Meus pacientes estavam cheios de germes imundos. Eu deixei eles todos lá fora. Pode ser que eles morram, né? Mas pelo menos eu não toquei em nenhum deles. Eu não fui contaminado. Pensou um médico falar isso? Que acredito que deve ter, né? Tem de tudo. Já passei por um médico, só Jesus na causa. Mas também já passei por uns maravilhosos. E você acha que você é o quê? Servo e serva de Deus. Você é um hospital. Você serve o médico dos médicos. Tem uma história. Vou falar um monte de história hoje, tá, gente? Verídica. De um casal que entraram dentro de uma loja de antiguidades, né? E lá as peças eram super valiosas. Daquelas assim que nem lavando louça você paga. Assim, tinha que parcelar, assim, Casas Bahia mesmo, pra conseguir pagar, porque o negócio ali era chique, no último. Eles entraram nessa loja e em cada lado dos objetos tinha um avisozinho, né, dizendo assim: não toque. E aí ela falou assim: ó, você vai direto pra seção de livro, porque eu te conheço, você está banado, tá bem? Você vai direto pra sessão de livro, porque se você ficar aqui, é capaz de ou sua bolsa esbarrar em alguma coisa dessas, ou você deixar cair alguma coisa, passar, sei lá. Então, pelo amor de Deus, vai direto pra sessão de livro. E não esqueça que você tá carregando um bebê. Que eles tinham um bebê. E o meu medo é que você se distraia e Deus me defenda, como diz minha avó. E deixar cair um negócio desse. É uma fortuna, misericórdia. E ele: tá, desculpa aí. Eu tenho 30 e poucos anos, tá, amor? O homem falando pra ela: tenho doutorado em psicologia, então acho que eu posso dar conta de uma criança no meu colo, nem que seja meia hora que a gente vai ficar aqui dentro. Aí ela: ótimo. Eu quero deixar bem claro, porque se quebrar, amor, é você que vai pagar com o seu dinheiro, porque eu não tenho nada a ver com isso. Aí, né, eles dentro da loja, né, olhando tudo aquilo e mais um pouco. Aí ele, na sessão de livros, ele acabou... que ele foi pra lá, a mulher que só faltou empurrar ele, né? E foi. E ele começou a achar uma sessão de livros, assim, raros. Ele começou a ler, né? E ele... tanto que ele até esqueceu que estava carregando um bebê, de tão compenetrado que ele estava naquele livro. Só que aí, o bebezinho fez um barulhinho. E ele... um barulho, ele tava no colo, né, do pai. E fez tipo o bebê fez um movimento brusco em direção a alguma coisa, né, que tava perto dele, do bebê. E o pai engasgou. Não sei se ele levou levou um susto assim naquele momento. E a mãe ouviu o barulho e se virou. Só que a mãe, ela tava grávida de 8 meses, gente. Então a gente sabe que uma pessoa que tá gestante, ela não tem aquela flexibilidade toda, né? Nem aquela rapidez. Então aquela barriga gigantesca quase para ganhar o bebê, ela é mais lenta, né? Quando ela vai virar tem que tomar um pouco de cuidado. O que aconteceu? Naquele ímpeto, né, de virar para saber por que o pai estava engasgando e tudo mais, ela esbarrou num vaso incrivelmente super, hiper, mega power, ultra seven e ultramente caro. E o vaso espatifou todo no chão, gente. E, segundo o casal, tinha acontecido isso há 10 anos atrás. E a mulher ainda estava pagando esse vaso. Rosa, por que você está falando dessa história? Porque, queridos, todos os dias, eu vou falar de novo, todos os dias, eu e você, todos os dias nós passamos pela loja de Deus. Todos os dias nós esbarramos em objetos de valor incalculável para Ele. Sabe quem são esses objetos da loja de Deus? Pessoas. Cada uma delas carrega uma etiqueta, preço. Só que a gente não pode ver, né? Mas cada uma delas tem os leprosos, os aidéticos, as crianças, os idosos, os sábios, os tolos, os santos, as prostitutas. Todas essas pessoas valeram a vida
do seu filho Jesus. É isso que está escrito na etiqueta dessas pessoas. Vale a vida do meu filho. E Deus te pergunta hoje, você vai respeitar o valor daqueles em quem você toca? Você está disposto a pagar o preço? Aleluia! Quando você alcança os intocáveis do seu mundinho, aí no meio onde você vive, você se dispõe a sofrer, querido. Amor significa decepção e pesar. Já vou te avisar logo. Mas será que existe alternativa? C.S. Lewis escreveu o seguinte. Eu vou ler um pouquinho para você. Que diz assim: amar é ficar completamente vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração ficará apertado e possivelmente se partirá. Quer amar, mas não quer sofrer? Tem alguma coisa errada aí. Se você quiser manter-se intacto a qualquer preço, não deve dar seu coração a ninguém, nem mesmo a um animalzinho. Esconda-o cuidadosamente. Esconda o teu coração cuidadosamente atrás de hobbies, luxos, coisas fúteis. Evite qualquer complicação. Tranque-o na caixa ou caixão do seu egoísmo. Mas nessa caixa que você julga ser segura, escura, inerte, sem ar, ele mudará. Não se partirá, tornar-se-á inquebrável, impenetrável, irremediável. A alternativa para a tragédia, ou pelo menos para o risco de uma tragédia, é a condenação. O único lugar além do céu onde você está completamente imune a todos os perigos e preocupações do amor, sabe onde que é? É no inferno, querido. Não quer amar? Não quer sofrer? Então, é o único lugar que você pode se sentir seguro para não amar e correr o risco de sofrer. É o inferno. Quer ir para lá? A loja de Deus está cheia de avisos e dizem assim: por favor, toque. A gente pode não querer, querido, né? A gente pode estar ocupado demais, com medo demais, com vergonha demais. Só que você precisa entender que somente quando as pessoas são tocadas, em toda aquela sua devastação, sofrimento, dor, é exatamente nesse momento que elas são curadas. Elas precisam ser tocadas, mas não tem ninguém que as toque. E Deus está me chamando você. Eu preciso que você se disponha a tocar, porque eu quero curar. Aleluia. Porque eu tenho um milagre para realizar, o milagre do toque, mas eu preciso de pessoas que estejam dispostas a tocar, a amar. Hoje existem pessoas, sabia? Nesse mundinho aí que você vive, na sua geografia, querido, esperando por alguém que as venha tocar. Jesus também espera que eu e você venhamos tocá-las. Será você? Será eu? Será que eu vou dar ouvidos ao Espírito Santo e vou obedecer e vou tocar e vou mudar de uma vez por todas, para sempre, a vida de alguém? Será que você vai estar disposto a fazer isso? Coloque seu braço no ombro do seu pai, do seu amigo, do seu colega de trabalho, do seu namorado, do seu filho, não sei quem é, de alguém que está sentado na praça, no ponto de ônibus. Esses dias, ontem foi o último dia que eu trabalhei, estamos em recesso, e eu mudei o itinerário de pegar o meu primeiro ônibus para vir embora. E o Espírito Santo falou comigo no ponto de ônibus. Eu ando 2 pontos para chegar a esse terceiro ponto. E eu tô numa alegria tão grande de pegar justo ali. E hoje eu entendo por quê. Que Deus permitiu que eu pegasse o ônibus nesse ponto e não nos demais. Porque não enche tanto, gente, nesses demais, né? E eu fiquei me perguntando, por que eu ando tanto, Jesus? Eu vou pegar mais um.
E aí o Espírito Santo falou pra mim ontem: você viu por que eu trouxe? O Espírito Santo falando comigo: você viu por que eu trouxe você? Fiz você pegar aqui sempre, e você tão feliz, nem reclama, nem murmura. Eu falei: é mesmo, né, Jesus? Foi por isso que eu interroguei o Senhor. Foi por isso que eu falei: por que, né, Deus, que eu ando, sendo que eu poderia só atravessar a rua e pegar? Porque, Rosa, neste ponto é o único ponto que tem banquinhos. Ah, que legal, né? Vou poder sentar. Mas não é pra isso. Banquinho é só um pretexto, Rosa. Nesse banco, quantas pessoas já sentaram aqui, Rosa? E eu, queridos, graças a Deus, eu consigo fazer amizade até na fila do pão. Tudo é motivo pra conversar. Eu só não converso mais se a pessoa não me der trela, mas se ela me der corda. E o Senhor falou: olha, começa a observar, Rosa. Esse banco aqui senta tanta gente. Já puxou tanto assunto com você, e você também puxou tanto assunto. Assuntos bobos, sabe? Nossa, o ônibus tá demorando. Nossa, o céu, será que vai chover? Mas que você pode me inserir na conversa, Rosa. Você pode falar de mim. Você pode tocar essas pessoas, Rosa. E o Senhor, Ele quer na sua geografia, querida. Essa é a minha geografia. Começa a observar a geografia. Começa a observar até o momento que você está passando. Esse tempo, por exemplo, o tempo que eu estou vivendo, eu não tenho carro. Mas é um tempo que eu posso usar para a glória de Deus. Posso trabalhar para Ele. Porque talvez se eu tivesse carro, eu ia entrar no meu carro e não ia ver ninguém, e não ia falar, tocar em ninguém. Mas esse tempo que eu estou vivendo, de ter de pegar ônibus para ir trabalhar, é mais sofrido, claro que é, demora muito mais para chegar em casa. Mas também eu tenho oportunidade de falar de Jesus, de tocar em pessoas, de deixar Deus fazer, de plantar sementinha. E o Senhor está falando: começa a observar as situações que eu preparo para você viver. Cuido de você o tempo inteiro. Até em momentos que você pensa que Ele não cuida. Puxa, Deus, quero tanto ter um carro. Eu vou te dar, mas viva intensamente para mim esse tempo que você está vivendo. É um tempo de pegar ônibus, então trabalha para mim. Usa ao meu favor, ao favor do reino. Qual é a sua geografia? Você também tem um ponto de ônibus que você senta? Ou você tem um ponto de ônibus que você conversa com as pessoas? Fala de mim, glorifica o meu nome. E aí eu não me entristeço, querido. Eu falo: Senhor, eu sei que no tempo o Senhor vai preparar outras coisas para mim, mas eu entendo que o tempo que estou vivendo hoje, tudo que Ele permite a gente viver é para a glória dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Começa a olhar sobre a sua geografia, onde você trabalha, onde você estuda, quem está perto de você, que pode ser tocado por Deus através da sua vida. Ah, eu não tenho oportunidade. Gente, eu fico tão chateada quando eu vejo isso. Você quer ter oportunidade para ser visto na igreja? Porque a oportunidade que Deus quer te dar, querido, não é só dentro da sua igreja. A oportunidade que Deus quer te dar é a oportunidade de ser útil, de usar o que Deus te deu para a glória dEle e cumprir o propósito dEle na sua vida nessa terra. Sim, há momentos que Deus vai te usar dentro da igreja, mas isso, Deus quer que você saia da caixinha. Saia, 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 saia. Pense grande, pense como Jesus. Eu vou te usar dentro da igreja, mas tem coisas muito maiores para serem realizadas lá fora, que muitas vezes o homem não vai ver, que muitas vezes você vai ficar no anonimato. Ninguém vai saber que você orou por alguém e Deus curou. Nem sempre vai ter plateia, como na igreja, por exemplo. Querido, às vezes uma palavra que você fala num ponto de ônibus, ninguém vai ver, teu pastor não vai ver. Você vai ser usado pela infinita misericórdia dEle e para a glória dEle, para mudar a história de alguém. Então olhe a sua geografia e começa a falar para Jesus: Jesus, me dá sabedoria, me usa, o que eu posso falar aqui, me dá oportunidade. Eu estou fazendo um curso, vou falar rapidinho que nós estamos acabando, um treinamento com a Camila Barros. Eu estou aprendendo muito. Deus está falando muito comigo, testificando algumas coisas que Ele já tinha falado comigo, confirmando, e outras que estou aprendendo. E o treinamento ele é baseado todinho, ou uma boa parte, naquela palavra do Velho Testamento que fala sobre o maná. E ela fala
que oportunidade é como maná. Se você deixar passar a oportunidade, você vai ficar sem. Porque não dá para guardar para depois, porque estraga. E Deus está falando, não perca a oportunidade de tocar em pessoas. Aquela frase, querido, ficou tatuada no meu coração de uma tal forma que eu tomei para mim pro resto da minha vida. A oportunidade é igual ao maná. Não deixe passar. Se Deus te coloca num banquinho de um ponto de ônibus como eu, não deixe a oportunidade passar. Fala de Jesus. Fala dele, não deixa passar um momento. Não deixa passar, que talvez você não tenha essa oportunidade de novo. É na sua escola, no seu serviço, dentro da sua casa. Toque em pessoas. Segura a mão de alguém que está sofrendo. Segura uma criança no colo. Coloque o braço no ombro, né? Em volta das costas de um colega. Fala, tudo vai ficar bem. Eu tô aqui com você, vou te ajudar a orar. Mas, por favor, toque. Amém. Que o Espírito Santo fale melhor teu coração. Deus falou grandiosamente, eu senti a presença de Deus aqui, querido. Tão grande, tão grande. E é disso para mais. Porque quem está no controle de tudo é o Senhor. Tudo aqui pertence a Ele. Inclusive essa palavra. E eu espero que na minha limitação eu possa ter me feito entender. Mas o Espírito Santo, Ele convence, Ele fala melhor que eu e Ele vai falar melhor ao teu coração. Que Deus te abençoe, querido. Vamos ter a segunda parte do Walking Alive in Kicking, que é dica de bem-estar e saúde, tá? Já, qualquer momento. Não esqueça de visitar aqui na descrição o link que vai direto pro canal da Sabrina Folie, minha amiga linda, que também tem, eu acredito, spoiler, tá, Sabrina? Ela me falou que dessa vez ela vai tentar colocar os dois em um vídeo só, porque ela disse que eu posso falar porque nessa altura do campeonato já saiu, né, o dela sempre sai um pouquinho antes do meu. Então, é 2 em 1. Então, acho que o meu aqui que vai faltar mais um vídeo. Mas vai lá, você vai amar. Bênção pura, sem mistura, tá bom? É isso, gente. Ficou por aqui o último Walking Alive in Kicking, caminhando e bem vivinho, da nossa série Ele Amou Até o Fim. A série vai dar continuidade. Eu já sabia, né? Depois dessa presença, não tem como acabar por aqui, não. Ainda tem muita lenha para queimar. Papai ainda tem muito ainda a nos ensinar. Eu tenho certeza que é coisa linda. É maná do céu, tá bom? Então eu te espero, se ele permitir, se ele não voltar até lá, em janeiro, ou só o ano que vem, daqui a uma semana. Já a gente tá aqui de volta com o Walking Alive in Kicking, caminhando e bem vivinho. Tá bom, gente? Então, gratidão por ter ficado comigo até agora assistindo esse vídeo. Deixa seu like, inscreva-se, clica no sininho. Eu tô muito feliz. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe poderosamente. E até um próximo microconto da menina aqui no meu canal, A Vida em Microconto. Toda glória ao único